Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Estamos na quinta-feira, 25 de maio, e ontem à noite terminou a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B, todo mundo sabe, são os 20 clubes. Você vai fazer turno e retorno, 38 rodadas. Os 4 primeiros sobem para o Brasileirão de 2024. Os 4 últimos caem para o Brasileirão da Série C de 2024. Regulamento simples e olha, temos novidades no G4. O Vitória continua liderando, mas quem está na caça é o Vila, que tem um ponto a menos e um jogo a menos. O Vila pode ser o líder ainda do campeonato, hein? Os dois venceram e estão ali, naquela briga muito boa. Criciúma venceu o Sport também, continua no G4 e a novidade é o Botafogo. Botafogo que não jogou bem contra o Mirassol, foi pressionado, mas venceu, entrou no G4 porque o Guarani tropeçou. Guarani tropeçou, Atlético Goianiense perdeu, e aí para o Botafogo, maravilhoso, voltou para o G4 Botafogo. Na zona do rebaixamento continuamos com Ponte Preta, que empatou fora de casa, mas está lá ainda. CRB, que também não está conseguindo vencer, né? Perdeu do Vitória no finalzinho, Tombense e o ABC que ganhou a primeira, mas continua na lanterna. Enfim, temos um artilheiro isolado, que é o Bruno Mendes do Guarani. O Guarani vencia por 3-1 a Chape até o finalzinho, quando a Chape reagiu e empatou, fez um ponto importante e tirou o Guarani do G4. Vou passar tudo para vocês dos 10 jogos da rodada, que olha, promete, hein? Nós já estamos vendo do primeiro ao 10º, mais ou menos uma briga pelo G4. Do 11º para baixo, a briga está indo lá contra o rebaixamento. Claro, são 8 rodadas, faltam 30, muita coisa ainda. Mas você já vai vendo uma pequena, por enquanto pequena, distanciada entre os pelotões. Mas enfim, antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativa o sininho, hein? Tem vídeos da Série A, da Série B, da Série C, da Série D do Brasileiro. Você que curte aqui em São Paulo, temos vídeos também da última divisão, a Bzinha. Vai ter uma divisão nova, aí tem situações muito legais. Também tem vídeo lá. Enfim, dê o seu like, sua opinião. Aquilo que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos lá falar principalmente dessa rodada que começou lá na terça e terminou ontem à noite. Vamos começar com o líder. O jogo do Vitória foi muito interessante, gente. O Vitória, o líder Vitória, ele teve duas partidas que ele perdeu, mas mesmo assim ficou ali porque ele estava numa sequência de vitórias muito grande. E aí o Vitória pegou o CRB, duelo nordestino, jogo difícil, o Vitória martelou, teve um controle no primeiro tempo, depois o CRB criou, o jogo ficou lá e cá, veio o segundo tempo, o CRB, que tá meio ameaçado ali com o Humberto Louser e tal, deu uma recuada, chegou um determinado momento que estava satisfeito com o empate, e o Vitória tentando, 0-0. Vai para o 0-0, até que vem uma falta aos 51 minutos do segundo tempo. 51 do segundo tempo, o Oswaldo, sempre o Oswaldo, mete na área. E sempre o Wagner Leonardo, que era o Wagner Palha, aquele que começou no Santos e tal, também fez boa campanha pelo Náutico. O Wagner Leonardo vai lá, testou 1-0 para o Vitória aos 51 minutos do segundo tempo. E olha, tem que ser destacado a entrada do Wellington Nem. O Wellington Nem entrou no segundo tempo do Vitória e deu um ritmo de jogo que eu achei interessantíssimo. Cara que pode ser importante, é experiente, jogou internacional, jogou no futebol internacional também. Enfim, o Wellington Nem entrou bem no jogo, ajudou o time e o Vitória conseguiu, ó, com quase 15 mil pessoas no Barradão. O torcedor do Vitória tá acreditando e tem que acreditar mesmo, hein? Importantíssimo ponto para o Vitória. Vitória segue na liderança isolada com 18 pontos. Embora eu vou falar do jogo do Vila para vocês, o Vila tem 17 e um jogo a menos. Mas é um jogo com o Sport, que é um jogo sempre muito difícil. Sempre muito difícil. De qualquer maneira, o Vila vem embalado e o Vitória também. Essa briga promete demais. E o CRB, 5 pontos, continua na zona do rebaixamento na 18ª colocação. Continua em 18º. Porém, ele tem um jogo a menos, que também é com o Sport. Jogo difícil também, é verdade. Mas vencendo esse jogo a menos, ele sai dessa zona incômoda. Espero que a diretoria, a torcida, dê trégua para o Humberto Louser, que está pressionado ali, o treinador do CRB. Vitória importante do Vitória, que segue na ponta então. Vamos falar do Vila. Que campanha magnífica do Vila. Que campanha magnífica. Pegou um jogo contra o Ituano. O Ituano é um time aqui de São Paulo que se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. Tirou o Corinthians nas quartas de final. Foi para a semifinal. Fez uma campanha muito legal.
quase caiu no começo do campeonato e depois quase chegou na final. Campanha muito legal, tem sempre time insinuante. Este ano já mandou o treinador embora, estava com um auxiliar contra o Vila, né? O Douglas Leite, enfim, o Gilmar Del Pozo que foi demitido. O Ituano está muito instável, mas é sempre um time difícil, sempre um time perigoso. E o Vila, logo nos 11 minutos do primeiro tempo, num chute bem dado pelo Guilherme Parede, aliás, o Guilherme Parede chegou a 3 gols, é o vice-artilheiro do campeonato. Tem muitos jogadores com 3 gols e o Bruno Mendes do Guarani com 4, mas entrou na briga, né? Ele com o Caio Dantas, que também tem 3. Mas enfim, deu uma desviada e matou o goleiro do Ituano. Aí o jogo ficou um pouco lá e cá, o Ituano chegou a ter algumas boas oportunidades e tal, mas o Vila perdeu um pênalti. O Vila perdeu um pênalti, o Neto Pessoa foi derrubado pelo Claudinho, que acabou sendo expulso, né, de campo. E aí o Jefferson Paulino pegou o pênalti e impediu o Vila de fazer o segundo gol. Mas de qualquer maneira, foi uma vitória merecida de um time que está crescendo muito. O torcedor, quase 9 mil pessoas compareceram lá em Goiânia, e aí o Vila fez 3 pontos importantíssimos, segue agora na vice-liderança, um pontinho atrás do Vitória, um jogo a menos, ou seja, Vila e Vitória vão fazendo uma briga maravilhosa, hein? Maravilhosa, interessantíssima essa briga do Vila com o Vitória. Isso que é legal no campeonato, né? Você vai vendo os times assim brigando. Quem estava nessa briga, mas tomou uma sapecada, rapaz, é o Atlético Goianiense. Foi jogar com o Juventude. O Juventude chegou o Thiago Carpini lá. Thiago Carpini é o treinador que foi vice-campeão com o Água Santa, campanha maravilhosa no Campeonato Paulista. Ah, vou parar, vou estudar lá fora e tal. O Juventude mandou embora o Pintado e contratou. Ele foi jogar com a Chape lá em Chapecó e ganhou a primeira na estreia. Aí, pô, vamos recuperar. Saiu já da zona do rebaixamento. Pegou o Atlético Goianiense, time forte, time que briga pelo título, time de G4 e tal. Juventude meteu 3-0. 3-0. O Nenê participando dos 3 gols. Olha o velhinho aí, gente. Nenê meteu um escanteio, a bola rebateu, o Jadson fez 1-0 com 8 minutos de jogo. Aí com 34, houve escanteio, Daniel Bosa, zagueirão, foi lá e 2-0. No segundo tempo, Luiz Mandaca, aquele mesmo, começou na base aqui do Corinthians e tal, Nenê cruzando e ele metendo de cabeça. 3-0 contundente, o Atlético Goianiense perdeu a invencibilidade no campeonato e segunda vitória do Thiago Carpini. Olha, Juventude cresceu, hein, gente? Juventude cresceu, time que mais subiu posições nessa rodada, oitava rodada. Ele subiu 4 posições. 4, agora ele é 12º, hein? Ele é 12º e já está começando a ficar no meio da tabela. E o Atlético Goianiense caiu 3 posições de vice-líder. Ele agora ficou na 5ª posição, o mesmo número de pontos do Botafogo. Aliás, os dois vão se enfrentar lá em Goiânia agora essa próxima rodada. Vou falar para vocês. Mas enfim, o Botafogo com 15 e o Atlético com 15, mas nos critérios o Botafogo está no G4, o Atlético saiu. Olha que situação. E outro jogo também interessante na rodada foi o Criciúma e o Sport. O Sport está com 2 jogos a menos, né? E ele podia ser líder, podia ser líder. Porque o Criciúma, que está ali o tempo todo no G4, também está nessa briga com Vitória e Vila, porque ele tem 17 pontos, os 17 do Vitória que tem um jogo a mais, e um a menos que o Vitória. O Criciúma, firme, forte, competente, pegou o Sport em casa. E não é que ganhou do Sport? Rapaz, também ganhou do Sport, uma partida interessantíssima. O gol foi muito engraçado porque o gol saiu logo com o passe de Felipe Matheus, gol do Rômulo, com 4 minutos de jogo. E a partir daí, para mim, o Criciúma foi sempre melhor. Achei que as laterais não funcionaram, o Wagner Love muito marcado, o Juba também não jogou o que sabe, mas aí é a competência do Criciúma. Não vamos também falar que o Sport é incompetente. Não, não, não. 2 times de mesmo nível, 2 times que têm o campeonato para subir, 2 times que pleiteiam um título, então se reforçaram bem. Então são 2 times competentes que eu tenho certeza que vão brigar o tempo todo na ponta. E o Criciúma, no critério geral, acabou no contexto do jogo sendo melhor e vencendo por 1-0.
torcedor fez uma festa maravilhosa no Heriberto Rilse, e aí o Criciúma tem 17 e tá ali embolado. Vitória, Vila, Criciúma, essa briga tá maravilhosa e o campeonato vai ficando interessante justamente por isso. O Sport, ele caiu 2 posições, ele agora é o 10º com 11 pontos. Mas lembrem que ele tem 2 jogos a menos. Vamos supor que ele vence esses 2 jogos a menos. Ele vai a 17 e hoje estaria com Vila e Criciúma, brigando com Vitória, né? Ou seja, só o Vila pode assumir a liderança. O Sport não pode mais, porque ele ganhando os 2, ele fica 1 ponto atrás do Vitória. Mas o Sport ganhando os 2 está no G4. Então não dá muito para reclamar, porque pegou um time do mesmo nível, um time forte e perdeu. Mas o Sport segue firme na briga e essa briga é interessante. E quem entrou no G4 foi o Botafogo, que em Ribeirão Preto ganhou do Mirassol por 1-0. Eu fiz esse jogo pelo grupo Tati, lá de Ribeirão Preto. O Mirassol foi melhor o tempo todo que o Botafogo. É aquela coisa de futebol. Foi melhor, foi mais insinuante, criou mais. Chegou no segundo tempo, em 1 minuto do segundo tempo, teve 2 bolas na trave. O goleiro do Botafogo fez 2 defesas fantásticas. A partir do momento que o Adilson mexeu no time, colocou o Osman, né, e o Robinho, aí o time ficou um pouco mais insinuante. Numa jogada do Robinho de escanteio, quase fez 1-0 com o Tarek. Depois, na outra jogada de escanteio, aos 44 do segundo tempo, 44, o Osman, os 2 que saíram do banco de reservas, resolveram o jogo. E olha, fazia quase 7 anos que o Botafogo não ganhava do Mirassol em Ribeirão Preto. Vitória importante, principalmente porque você foi dominado quase o jogo inteiro. E aí essa vitória foi tão importante que com a sequência de resultado o Botafogo voltou para o G4. 15 pontos. Vitória 18, Vila 17, Criciúma 17, Botafogo 15 junto com o Atlético Goianiense. Botafogo e Atlético Goianiense. Só que o Botafogo tem uma vitória a mais, Botafogo é o 4º, o Atlético Goianiense é o 5º. E o Mirassol, apesar de cair 2 posições, né, com essa derrota, ele era 6º, virou 8º, ele tem 13, tá ali, a uma vitória de conseguir entrar pela primeira vez no G4. Campanha muito boa do Mirassol, 2 clubes paulistas. Para mim são os 2 que farão as melhores campanhas, embora o Guarani também tenha feito uma bela campanha nesse início de campeonato. E já que a gente fala do Guarani, o Guarani que se tivesse vencido, estaria no lugar do Botafogo de Ribeirão Preto no G4. E olha, oportunidade não faltou. Foi um jogão, jogo com grandes oportunidades, um 3-3 contundente, um 3-3 muito legal, mas olha, o Ribamar faz 1-0 para Chapecoense, o Guarani empata com o Isaac, o Guarani depois vira com o Bruno Mendes marcando 2 gols e sendo um dos artilheiros do campeonato. Sendo não, ele é o artilheiro isolado, né, do campeonato. Depois o Bruno Nazário, que jogou no Guarani, faz 3-2, até não comemorou e tal, com respeito ao torcedor do Guarani. E no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, o Mancha empata o jogo, um jogão. O empate foi muito bom para a Chape. É verdade que a Chape está ali com 9 pontos na 13ª colocação. Tá 2 da ponte da zona de rebaixamento e tal. Mas foi 1 ponto num jogo que ele estava perdendo por 3-1 até o finalzinho. Depois fez 3-2 e 3-3. Foi buscar, teve fôlego, teve vontade, né? E para o Guarani foi ruim, porque ele caiu. E aí ele deixou, ele vencendo, ele estava na 4ª colocação no lugar do Botafogo. Quando tomou o gol de empate, ele despencou para 6º. É verdade que com 14, um atrás de Atlético Goianiense e Botafogo, que está no G4, está na briga, mas fica aquela dor, né? Aquela dor que você poderia mais, poderia mais. Quem tem os mesmos 14 pontos do Guarani e está nessa briga também pelo G4 é o Novo Horizontino, que pegou o Avaí. Em princípio, o Avaí sempre é time que briga pela ponta, é time acostumado a ir para a primeira divisão e tal, mas em princípio, nesse início de campeonato, eu entendo que o Avaí está fraquinho. Posso estar equivocado, vamos aguardar. Mas o Novo Horizontino, apesar de no primeiro tempo o jogo foi mais truncado, as 2 equipes tiveram, né, poucas oportunidades dos 2 lados. No segundo tempo, o Marlon cobrando o pênalti fez 1-0 aos 12. E no finalzinho, quando o Avaí tentou sair para aquela coisa toda, o Rômulo no contra-ataque fez 2-0. Vitória com 3.024 pessoas lá em Novo Horizonte. Vitória que tira o Novo Horizontino do bloco intermediário e coloca num bloco mais na frente, né? Ele agora é 7º colocado com 14 pontos a 1 do G4.
Tá encostando ali, né? E o Avaí o coloca bem numa situação complicada, 16º, tem os mesmos 7 da Ponte, que está na zona do rebaixamento. Então, o Avaí tem que se cuidar, porque aparentemente o campeonato dele está sendo muito ruim e precisa ver se vai ter aí o Morínigo, que chegou lá, ganhou uma, enfim, empatou uma na verdade, né, e agora perdeu. Vamos ver se ele consegue ter fôlego para tirar o Avaí dessa situação complicada. Quem vem crescendo de produção também é o Ceará, gente. O Ceará, eu falei para vocês, o campeão da Copa do Nordeste, estava lá embaixo, agora está na zona do rebaixamento. Falei, calma que esse time é para brigar lá em cima. Calma que esse time é para brigar lá em cima. E subiu 2 posições ao pegar o Londrina, lá em Londrina, e meter 3-1. E foi contundente, porque no primeiro tempo virou 2-0, com o William Maranhão fazendo um gol com 1 minuto de jogo, e o Eric no chute de fora da área fazendo com 16. Né? Aí no finalzinho do primeiro tempo, ainda o Jean Carlos fez 3-0. O Londrina só foi com o Clinton lá nos acréscimos do segundo tempo. Vitória contundente, maiúscula, de um time que jogou mais, que jogou melhor, que se impôs diante do Londrina. E o Ceará vai subindo. Já é o 9º colocado com 13 pontos, a 2 do G4. A 2. E olha que ele é o 9º colocado. Então você vê que esse bloco aí tá ali, né? Tá ali. E pro Londrina, que vinha num viés de alta, ainda não é preocupante. Ele perdeu uma posição só, ele é 11º com 10 pontos, né? 10 pontos, tá a 5 do G4 e a 3 do Z4. Ainda naquele bloco intermediário que você respira sem tanta pressão. Isso é muito importante, né? Respirar sem tanta pressão. Aí a gente tem que falar de Sampaio e Ponte, 2 times que estão lá embaixo, que ontem fizeram o pior jogo da rodada, jogo sem poucas chances de gol, um 0-0 daquele monótono, chato mesmo, chato, e chato até para as torcidas e chato para o time, porque o Sampaio com 9 é o 14º, a 2 da zona de rebaixamento. Ele não consegue chegar no bloco de cima, o Sampaio, até agora. A Ponte é a mesma coisa. Ela segue na zona do rebaixamento com 7, os mesmos 7 do Avaí, os mesmos 7 do Ituano, mas pelos critérios ela segue na 17ª colocação, na zona do rebaixamento, o que é sempre preocupante, né? E essa rodada começou lá na terça-feira, quando o ABC estreando o técnico Alan Al, conseguiu sua primeira vitória diante da sua torcida, assim, deu aquela respirada, deixou o Marcelo Chamusca complicado, que está balançando ali no Tombense. Os 2 times estão na zona do rebaixamento, mas com um gol do Pedro Costa contra, no cruzamento da direita, bate, rebate, bate, rebate, o zagueirão do Tombense, o Tombense, meteu para dentro, o ABC somou os primeiros 3 pontos, fez 1-0, mas os 2 times estão na zona do rebaixamento. O ABC segue na lanterna com 4 e o Tombense é o 19º com 4 também. Né? É uma vitória para tentar sair, mas os 2 já estão ali faz tempo, o que sempre complica. Né? Para a gente finalizar, vitória 18, Vila com jogo a menos 17, Criciúma 17, Botafogo 15. Mas olha que briga boa. Atlético 15, Guarani 14, Novo Horizontino 14, Mirassol 13, Mirassol 13 e Ceará 13. Então você vê que a briga promete nesse G4. E promete porque eu vou finalizar para vocês falando dos jogos da 9ª rodada. Começa no sábado e termina na segunda, tá? Sábado e segunda noite eu venho com o boletim da 9ª rodada. Sábado, Ituano e Londrina. Ituano tem 7, Londrina tem 10, os 2 estão próximos de zona de rebaixamento. Um jogo importantíssimo, né? Principalmente para o Ituano, porque se ele perde, ele pode parar na zona do rebaixamento. Jogo em Itu, sábado, 17 horas, sábado, 27 de maio. 17 horas também, CRB na zona de rebaixamento e Juventude que está crescendo com 9. Mas o CRB tem um jogo a menos. E o CRB, se vencer o Juventude, pode até sair, mesmo com esse jogo a menos, da zona do rebaixamento nessa rodada. Jogo interessante lá no Rei Pelé, em Maceió. Sábado, 17h30, outro desesperado, o Avaí, que se não vencer vai para a zona do rebaixamento, mas vai pegar o líder Vitória. O líder Vitória que joga muito bem fora de casa. Olha que jogão. E se o Avaí não vencer o Vitória, tenho certeza que vai para a zona de rebaixamento. E o Vitória, para seguir na ponta, só depende dele, pelo menos enquanto o Vila não fizer o jogo a menos, ele tem que ganhar do Avaí. Aí 18h15 do sábado, esse é jogo de G4. Por quê? Botafogo 15 pontos, Atlético Goianiense 15 pontos. Jogo em Goiânia. Jogo em Goiânia. O Atlético é o 5º, o Botafogo é o 4º. Quem vencer vai dormir, vai seguir, vai
prosseguir no G4. Ou o Atlético retorna, ou o Botafogo, né? Então, jogo importantíssimo, interessante esse jogo do sábado, 18 horas. Aí vamos para o jogo de domingo, 11 da manhã, temos Ponte e Vila. Ponte desesperada, precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, mas vai pegar um Vila que está pensando só na liderança, jogando muito, jogão. Tenho certeza que esse jogo eu não perco, vou grudar na TV, porque a fase do Vila e o desespero da Ponte vale a pena a gente acompanhar. Domingo 15h30, Mirassol brigando pelo G4 contra o Criciúma dentro do G4. Olha que outro jogão, 15h30, hein? 15h30 também Ceará e Novo Horizontino. Ceará com 13 e Novo Horizontino com 14, os dois ambicionando o G4. Outro jogão. 18 horas de domingo, Sport ABC, duelo nordestino, que foi pelas semifinais, quando o Sport venceu na Copa do Nordeste. O ABC lanterna e o Sport de olho no G4. Também outro jogão. Aí às 18h15, Tombense desesperado na zona do rebaixamento contra o Guarani, que quer voltar para o G4. Duelo dos extremos aí também, né? Esse jogo aí é lá em Muriaé, em Minas, importante. E aí na segunda-feira, Chape e Sampaio, aí já é um duelo mais de desespero. Chape com 9, Sampaio com 9. Quem perder vai ficar próximo da zona do rebaixamento e tal. Então esse jogo do desespero é segunda-feira às 20 horas. E claro, segunda-feira, depois do jogo Chape e Sampaio, eu venho com o boletim da 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos. E olha, o G4 promete e o Z4 também na próxima rodada da Série B. Um abraço e até lá!